Munish Uta Vardanya Shribar Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Guru Vajradar Sumatim Kyöke Sundandagina Pa Kyöke Tudam Dagi Tön yerme çikto jingilo Ma kyuke kuda dagilo Ma kyuke sundan dagina Ma kyuke tuda Dagi Sangye Chedan Soge Chonamla Janchu Bhardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Pinchire Sangye Druparash Sangye Chedan Soge Chonam Janchu Bhardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Pinchire Sangye Druparash Sangye Chedan Sogi Chonamla Chanchu Bhardo Danik Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Pinchire Sangye Druparash. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Boa noite. O maior recurso que nós temos na vida é a nossa própria mente. Eu acho que nessa vida é o recurso mais precioso e mais poderoso que nós temos. Porque, além do fato do que nós possamos ter ou não materialmente, da educação que a gente possa ter recebido ou não, das condições que a gente teve, mesmo assim, o recurso mais poderoso que a gente tem é a nossa própria mente. E muitas vezes, mesmo sendo o recurso mais poderoso que a gente tem, a gente acaba, certas vezes, não vendo ele como um recurso. A gente deixa, a nossa mente está lá, mas a gente não tem o conceito, muitas vezes, a consciência de observar a nossa mente, direcioná-la, cuidar, cultivar. Então, da mesma maneira como fisicamente existe o conceito de cuidar do corpo, então o que a gente vai fazer? A gente vai lá se preparar para estar fazendo exercícios, fazer yoga, pilates, sei lá, comer bem. A gente vai estar cuidando em geral disso. O mesmo seria necessário também para a nossa mente. Então, ter um cuidado da mente, saber exercitar a nossa mente, isso é algo que é extremamente importante. Mesmo porque, ou talvez ainda a razão principal, é o recurso mais precioso que a gente tem na nossa vida. Sabendo usar, podendo usar bem, sabendo direcionar bem a nossa mente. Do ponto de vista do trabalho, o que é mais importante? Ter uma mente saudável, uma mente clara, uma mente que tenha clareza, equilíbrio, emocionalmente equilibrada. Se a gente começa, a gente pode ter todo o conhecimento e toda a formação e todos os diplomas do mundo. Se a mente começa a não estar saudável, não vai nada para frente. A gente pode ter várias pessoas à nossa volta que nos amam e querem cuidar da gente e assim por diante. Se a nossa mente não está saudável, a gente não vai conseguir aproveitar isso e saber valorizar. A gente pode ter o melhor mestre do mundo à nossa frente
e todas as condições para seguir nosso caminho espiritual, se a nossa mente não estiver saudável, a gente não vai conseguir aproveitar tudo isso. A gente pode ter o melhor estado de saúde também. Se a nossa mente não estiver saudável, a saúde do corpo não vai servir para muita coisa. Ao contrário, vai acabar acontecendo, a gente vai acabar criando doenças no corpo se a nossa mente não está saudável. Isso é até uma coisa que a gente vê hoje em dia, é um problema muito grave que existe na nossa sociedade, é o fato que se deu uma ênfase muito grande para a saúde física. Só que, por um outro lado, a balança colocou muito peso de um lado e do outro lado o que aconteceu? A saúde mental, né, piorou muito. Então, se a gente vê o aumento que existe hoje de remédios psiquiátricos, é algo desesperador. Né? A gente não precisa nem ir longe. É só olhar a nossa volta no nosso dia a dia, ou olhar para a gente mesmo, depende. Né? Mas o que isso nos mostra? Nos mostra que existe um cuidado relacionado à saúde mental que é pouco. E é necessário um cuidado maior. Né? Então, o capítulo que a gente está vendo agora, ele fala sobre um dos principais aspectos que a gente deve desenvolver na nossa própria mente, que é a concentração. Uma mente saudável consegue se concentrar bem. Uma mente que não está saudável não consegue se concentrar bem. Okay? Porém, o que faz com que uma mente consiga se concentrar bem? Quais são as condições necessárias para que isso possa ocorrer? A gente tem que criar certas condições. E a primeira delas é a gente diminuir as nossas distrações. Porque um dos problemas da sociedade na qual a gente vive hoje é o número, a quantidade de distrações que existem à nossa volta, né? Todo o tempo. E se a gente for olhar, a maioria das distrações elas são de dois tipos. Objetos de atração e objetos de aversão. Né? Desde o trânsito, que é um objeto de aversão. Ai, que trânsito hoje, você não sabe. Claro que eu sei, olha, São Paulo. É novidade ter trânsito? Não. E contar para alguém que teve trânsito? Está contando o quê? Mas é um objeto de distração. Aí nossa mente ela toma um espaço da nossa mente. Então, o que é importante dentro disso, a gente entender que para que a gente consiga ter uma correta concentração, a gente precisa diminuir as nossas distrações. Tanto objetos de aversão quanto atração. São aquelas coisas que tomam um grande espaço na nossa mente. Okay? Por que é importante desenvolver uma boa concentração? Porque, do ponto de vista mundano, qualquer coisa que eu for fazer, se eu tiver uma capacidade de direcionar bem minha mente, eu faço melhor. Uma coisa importante da gente lembrar é que ter uma boa concentração quer dizer, na realidade, um estado profundo de relaxamento e não um estado de tensão. A gente tem a ideia, isso eu expliquei na última aula, né, que a nossa primeira tendência é pensar que se concentrar é colocar toda a energia numa coisa e ficar lá. Né? A gente imagina a pessoa concentrada, com aquela cara tensa, né? Quando que, na verdade, se concentrar é se relaxar das distrações. É ter uma mente que ela está num estado de profundo relaxamento no objeto de percepção, livre das várias distrações. Então, é um estado de espaço interior, é um estado de relaxamento. Okay? Não é um estado de relaxamento, porém não esculhambado lá completamente. Né? Vou relaxar, vou deitar, vou me concentrar, então vou relaxar. Não é isso. Mente fica aqui, quando a gente olha, ela, como mínimo, dá uma voltinha para o lado. Isso quando ela não vai para baixo, vai para outro lugar. Né? A gente tem que procurar onde ela foi. Volta para cá. Né? Então, muitas vezes não é isso. A mente fala, a mente fica aqui. A gente pisca, aí vai quando ela foi. A gente fala, volta para cá. Aí piscou de novo, ela saiu de novo, foi para outro lugar. Aí acha onde ela foi, aí volta para cá. A gente nem percebe que ela saiu do lugar, porque a gente foi junto, né? Então, até a gente entender, gostaria de fazer assado, então aquela coisa. E normalmente é em volta de um objeto de atração. Seja esse um prazer sensorial,
seja esse o relacionamento, seja esse o trabalho, ou se não um objeto de aversão, mas a maioria das vezes é um objeto de atração. E a mente fica andando, viajando, né? Sonhando acordado. Isso é muito ruim para a concentração, porque a gente tenta se concentrar em uma coisa, que seja na meditação, que seja no trabalho, qualquer coisa, mesmo conversando com alguém. Estou conversando com você, de repente minha mente onde foi? Lá no outro lado, dando a volta, não sei onde. Né? Então a gente tem que diminuir isso, a gente tem que diminuir esse pensamento discursivo que fica falando com a gente. Tem que diminuir as nossas distrações do ponto de vista. Isso não quer dizer que a gente vai ter que sair por aí vestido de qualquer jeito, esquisito, falando de uma forma estranha. Não é isso. Mas é querer agir de uma maneira que verdadeiramente possa nos trazer satisfação e alegria. Esse é o objetivo. E para poder beneficiar os outros também. Desapegar das preocupações mundanas. É muito legal esse conceito. O prazer em se desapegar das preocupações mundanas. No que a gente vai diminuindo as preocupações mundanas, isso nos traz satisfação, isso nos traz prazer, isso nos traz alegria. Ou seja, o fato de se desapegar das preocupações mundanas não é visto como um sacrifício. Não é, eu tenho que sacrificar o meu prazer para que eu possa ter uma correta concentração. Não tem nenhum sacrifício aqui. A gente está fazendo aquilo que vai nos trazer alegria, então não é um sacrifício. Eu só estou aprendendo a ter mais clareza sobre como as coisas são e aquilo que verdadeiramente me serve, aquilo que verdadeiramente me traz benefício ou não. Ok? Então a gente chega agora no 5º verso e ele faz parte da primeira parte, que é abandonar dentro dessas distrações mundanas, preocupações mundanas. A gente começa pela parte do apego. Tá? Não semche la chakpapawadas, chi nye kurso la chakpapawas, que é dividido em 2 partes. Abandonar o apego pelas pessoas, os seres que estão por perto de nós, famílias e amigos e assim por diante. E abandonar o apego aos objetos externos, porque internos são os seres que estão à nossa volta e externo são os objetos de prazer, que possam ser a casa, o dinheiro e assim por diante. Okay? Começamos então por aquele relacionado com abandonar o apego às pessoas que estão, os seres que estão à nossa volta. Mita sushi midala, mitak sushi midala, yangda chakpar chebayu, teni tserab tongratu, dukpa tongwar yong migyur. Matong nani gar migyur, yikyang nyamjo migyur la. Tong yang ngumbar migyur we, ngar shin sebe dungwar gyurus. Matong nani gar migyur, yikyang nyamjok mir gyurlas. Yitong matong e chi gyurushena, te matong nani gawar migyurshins. Yi midewe sem yengne, yikyang tinge zinla, nyambra jopar migyurwe, dewa tobar migyuros. Tongyans, ngumbar migyurwe, ngarshin sebe dungar gyurus. Semche namla chakche ne, yangda nila kune trip, kyowe semkyan jikparche, tamar nyange dungar gyur. Tele semba bashigi, tsedi teme dawar gyur. Afinal de contas, qualquer pessoa impermanente que tenha apego pegajoso aos seres impermanentes não vai ver os seus entes queridos novamente após a morte, por muitas milhares de vidas. Ok? Vou explicar isso um pouco melhor. Muito bem, somos impermanentes? Iremos morrer? Temos alguma dúvida disso? Certeza? Ok, muito bem. Então, vamos morrer. Ok, encontramos um primeiro ponto de acordo. Pelo menos é algo já. O que acontece é, nós temos muitas vezes uma visão, depois do que ocorre depois da morte, extremamente naiva, como se diz, ingênua, né?
Então, é aquela coisa que tem a pessoa que eu amo nessa vida, aí quando eu morrer eu vou reencontrar ela da mesma forma, com o mesmo corte de cabelo, do mesmo jeitinho, bonitinha, com o mesmo corpo, tudo do mesmo jeito. Tá lá me esperando do mesmo jeito, porque depois que morre não envelhece mais também, né? Tá lá me esperando da mesma forma como era antes, então quando eu morrer eu vou reencontrar ela, e a gente vai refazer as mesmas coisas que fez nessa vida, sei lá por quanto tempo na eternidade. Meio cansativo. Porém, cada um escolhe a visão que quer ter da vida. O que Buda nos explica é que quando nós criamos conexões com as pessoas, uma forte conexão, essa conexão a gente leva. E muito provavelmente nós vamos nos reencontrar. Porém, com outro corpo, com outro nome, em outro contexto, e não vamos fazer a mínima ideia que essa era a minha pessoa querida. Então, da forma com o nome e o corpo e a forma como nós nos conhecemos hoje, já amanhã vai ser diferente. Muito mais ainda numa próxima vida. Então, quando nós temos um apego pegajoso, que é esse fato de quando a gente pega uma coisa que a gente gosta, seja essa uma pessoa, a gente segura e não quer soltar. Então a gente sofre nas mudanças que ocorrem dentro dessa mesma vida, a gente sofre nas mudanças que ocorrem com a pessoa mesma, a gente sofre nas mudanças que possam ocorrer no relacionamento. Mas o fato é que quando a gente se apega muito a uma coisa, inevitavelmente a gente vai sofrer muito pelo simples fato que não vai poder continuar assim para sempre. Qualquer relacionamento, qualquer pessoa que seja, nunca vai continuar assim para sempre. Muito mais ainda relacionando com a morte. Todos nós iremos morrer e nós não vamos reencontrar as mesmas pessoas da mesma forma, do mesmo jeitinho. Né? Por sinal, o que se diz é que nós vamos reencontrar os seres com quem nós geramos uma forte conexão. Seja essa conexão através da atração ou através da aversão. Se nós tivermos muita raiva de alguém, estamos criando uma forte conexão com aquela pessoa. Então, a melhor forma para não ter nada que a ver com uma pessoa e nunca mais reencontrar ela é não ter raiva dela. O ódio cria uma forte conexão. A raiva, o ódio, cria uma conexão muito forte. Então, se a gente não quiser ter nenhuma conexão, melhor ter indiferença. Estou nem aí, faço o que for. Né? Isso acaba algumas vezes sendo uma boa razão para algumas pessoas ter raiva de alguém. Depois da morte, não vai ter mãe para chamar, filho para pedir ajuda, marido, mulher, ou seja o que for, entendeu? Então, ter esse forma de se relacionar, ficar muito apegado aos relacionamentos dessa vida, o que a gente deve... Tudo bem, porém saiba que é uma coisa que você vai ficar se apegando, que daqui a pouco não vai estar mais aí. Aí faz o quê? Né? Foi aquele primeiro ponto que dizia, cadê aqui? O fato que nós vamos ter que nos separar dos nossos objetos de desejo mais cedo ou mais tarde. Certo? Então, é como a gente imagina que a gente vai tirar um fim de semana de férias. A gente vai passar um fim de semana em algum lugar, ou faz uma viagem a trabalho, ou qualquer coisa. De repente tem algumas pessoas lá com quem a gente se dá muito bem. Porém a gente sabe que essas pessoas, a gente vai estar se relacionando com elas por 2 dias, e quando terminar aquele evento, a gente nunca mais vai ver elas na nossa vida. Como a gente se relaciona com elas? Dando melhor, recebendo melhor, mas sabendo que vai ter um momento no qual eu vou continuar a minha vida, ela vai continuar a vida dela e sei lá mais onde a gente vai se ver. Essa vida, ela é uma passagem muito rápida em toda a nossa existência. Então, as pessoas com quem a gente tem que se relacionar nessa vida, tem algumas que a gente escolhe, outras que a gente não escolhe, família não se escolhe. Mas temos que nos relacionar bem, tem que ter amor, gratidão, carinho, respeito. Mas lembrando que nós nascemos sós, vivemos sós, morremos sós e continuamos depois da morte sós. Sós quer dizer, ninguém pode viver a nossa vida por nós.
Então, temos que nos relacionar bem com todos, mas ao mesmo tempo tem que cuidar daquilo que continua, porque ficar só pensando nos relacionamentos à nossa volta e cuidando disso tudo e esquecendo nós mesmos que continuamos, acaba sendo algo que, no final das contas, quando a gente foi ver, cadê tudo aquilo que eu coloquei energia? Eu sei que isso que eu estou falando, porque uma coisa que eu adoro desse texto, é que Shantideva, ele não... Como eu posso dizer? Ele não economiza palavras. Ele não vai deixar de dizer alguma coisa porque pode ser meio duro, porque vai ser um pouco direto demais. Ele fala as coisas na lata, ele assim, totalmente direto, né? Então, nesse ponto, é um ponto real. Eu sei que muitas vezes para nós é difícil de pensar nisso, dessa forma. Parece até que um pouco de ingratidão, mas não é isso. Ao contrário. Se a gente for pegar as palavras de amor, de respeito, de carinho, etc, etc. Super importante. Quando se vai, a relação que se tem entre homem e mulher, raramente vai dizer eu te amo. A palavra que se usa é eu te desejo. Com toda clareza se usa, né? Não tem muita história de dizer, ai não, vou tentar colocar uma máscara bonita em... E colocar uns... Tibetanos dizem, genyo, quer colocar uns ornamentos bonitos assim, e dizer, não, porque é o amor. Muitas vezes tem amor? Tem, claro que tem amor. Mas o que rege muitas vezes é o desejo. Okay? Então, nesse caso o fato de a gente dizer, nós estamos falando de atração física, tá? Nós temos atração pelos filhos, temos atração pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos e assim por diante. Pessoas com quem a gente tem quase que uma necessidade de estar perto. Em não vê-los, ficamos infelizes. E a minha mente não vai se acalmar na concentração de absorção. Quero ver parar para meditar quando está com aquela saudade, quando está pensando na pessoa, quando sente a falta daquela pessoa. Aí senta para meditar no que pensa? Na pessoa. Vai lá, está falando Om Sobhava Shuddha Sarvadharma Sobhava. O rosto da pessoa, tudo se dissolve na vacuidade e aparece o rosto da pessoa, né? Então, quando a mente está muito apegada, ela fica fixa, né? Single point, não é assim, unidirecionada. O objeto de desejo fica lá repetitiva. Então, em não ver o meu objeto de atração, as pessoas a quem eu tenho atração, a minha mente não vai se acalmar na concentração de absorção. Mas os tendo visto, será que resolve? Já que eu quero muito aquela pessoa, muito bem, vamos trazer a pessoa para perto. Colocando um peso num nível. Uma coisa que não é não é a responsabilidade da pessoa. Nós falamos, se alguém projeta sobre mim a sua responsabilidade, eu posso chegar até um certo ponto. Né? Então isso é algo que é importante a gente ter esse conhecimento, porque enquanto a gente continuar projetando a nossa felicidade em outras pessoas, quer dizer que a outra pessoa tem que se comportar de uma certa maneira, tem que ser de uma certa forma, tem que estar presente como eu quero, tem que sorrir quando eu quero, não sorrir quando eu não quero, e assim por diante. Ela tem que ser como eu quero. E quando a gente faz isso, nunca é o bastante. Quando eu não tenho a pessoa porque eu não tenho, quando eu estou com ela porque eu estou com ela, mas ela não é da forma como ela deveria ser. E assim vai. Por isso que diz, mesmo os tendo visto, nunca ficarei satisfeito. E como antes, serei atormentado pela saudade. Ou seja, começa... Deixa eu ver que palavra foi usada aqui em tibetano para depois traduzir como saudade. Narshin sepedum argyur. Atormentado pelo desejo, pelo apego. Sepedum argyur. Sepa é o tipo de desejo profundo que é usado. E mais uma vez, serei atormentado pelo desejo, porque nunca é o bastante, então eu quero mais. Primeiro eu quero você. Aí quando eu consigo você, eu quero você, só que de um jeito diferente. Então, essa insatisfação, ela vai nos atormentando e toma um espaço muito grande de nós. Né? Por ser apegado aos seres limitados, estou impedido de ver as coisas como elas são. Perco também qualquer sentimento de tristeza. E no final, sou atormentado pela dor. Vou explicar melhor isso.
토양 엄벌 미규르에 응아르시 세페둥을 규르스 셈체 남라 착체나 양다 닐라 꾼네 딥 교회 셈캉 직parche tamar nyange dumar gyur. Isso é o fato que o desejo pelas pessoas se torna uma interferência para nosso próprio caminho espiritual, para nossa própria liberação. Uma coisa muito importante de colocar com clareza, porém, é abandonar o desejo pelas pessoas não quer dizer abandonar o amor, tá? O carinho, o afeto e assim por diante. Quer dizer deixar de projetar a nossa própria responsabilidade, a nossa própria felicidade sobre as outras pessoas. Isso não quer dizer que eu não tenha amor, que eu não tenha carinho, que eu não tenha afeto e assim por diante. Isso não quer dizer que eu não fique feliz de ver a pessoa que eu amo. Porém, eu tenho um eixo, eu tenho a minha responsabilidade, eu carrego comigo. Eu não estou projetando que a minha felicidade depende do jeito como você se comporta, onde você está, onde você não está, o que você faz ou deixa de fazer. Pesado isso, repito mais uma vez, é muito pesado projetar nossa própria felicidade em cima de alguém, jogar nas costas de alguém a nossa felicidade. E dizer, a minha felicidade ou meu sofrimento depende de você. Muito pesado fazer isso. Então, e não funciona, né? Se funcionasse, vamos lá, vamos levar. Dá para levar, dá para gerar a felicidade de alguém? Não dá, né? Porque tem vezes que a gente ama alguém, a pessoa projeta a felicidade dela sobre nós e nós tentamos fazer de tudo para que ela seja feliz. Só que não funciona. Em tibetano se diz Döbatrum. Döbatrum quer dizer vigiar o desejo. Vigiar o desejo é estar sempre atento qual que é o desejo para satisfazer ele logo de cara. Então, muitas vezes a gente pode acontecer, a gente chamar alguém, a gente quer tanto bem daquela pessoa, que a gente está lá vigiando o desejo dela. Qualquer coisa que ela quer, a gente tenta satisfazer logo de cara. E a pior coisa que a gente pode fazer por essa pessoa, porque ela está projetando a felicidade dela sobre nós, nós estamos tentando fazer com que isso aconteça, de poder satisfazer a pessoa, dar felicidade para ela, e não é possível. Eu posso fazer tudo o que você quiser, nunca vai ser o bastante enquanto você não fizer aquilo que você precisa fazer. Não me disse isso e não me fez aquilo. Né? Sei lá, domingo que vem é Dia das Mães. E a gente vai... Várias pessoas aqui são mães. Ai, aí meu filho não me fez isso, não me deu aquilo, como ele pode, que filho mais desnaturado, não poderia ter feito isso. Então o que ocorre? Cria-se uma expectativa no comportamento da outra pessoa. Esse caso, como vários outros para todos nós, tá? A gente cria uma expectativa como o outro deve se comportar, ele acaba não sendo exatamente daquela maneira, não é o bastante, aí vem inveja, ciúme, etc, etc. E toma um espaço muito grande na nossa mente tudo isso. Então, quanto mais isso toma espaço na nossa mente, menos espaço a gente acaba tendo para conseguir verdadeiramente se concentrar na correta visão da realidade, em desenvolver renúncia, bodhicitta e assim por diante. Então, por ser apegado aos seres limitados, isso se torna a minha obsessão. E eu sou impedido de ver as coisas como elas são. Perco também qualquer sentimento de tristeza. O que quer dizer isso? Nesse caso, a palavra tristeza, é usado a palavra tristeza, mas na verdade ela não quer dizer tristeza, tá? Ela está sendo usada aqui para querer dizer reconhecer os defeitos do samsara. Nesse contexto é usada a palavra tristeza. Dizer, quando eu estou muito apegado às pessoas à minha volta, eu consigo reconhecer o ciclo de existência cíclica dos venenos muito forte. Aí quando morre nem se fala, né? Tem todo esse peso que a gente acaba levando, né? Que o que ele faz, ele acaba distraindo a nossa mente. A gente não consegue. Quando se diz perco também qualquer sentimento de desgosto, qualquer sentimento de tristeza desgosto pelo samsara. Falar, não, isso eu não quero mais. A gente perde isso quando a gente fica muito preso nos nossos apegos mundanos. E no final, sou atormentado pela dor. Porque é aquela regra que para mim é a regra principal. Está tudo ótimo, o importante é que funcione. Quer passar a vida super apegado um ao outro?
né? Que nem uma vez eu vi uma história muito louca de duas pessoas que criaram uma regra, um voto, que não podiam ficar mais de 10 metros separados um do outro. Chegaram até a não pegar voos. Entrar no avião e não tinha lugar junto, era mais de 10 metros, vou sair do avião e não pegar o voo. Né? Eu não precisa falar quem era, todo o contexto, mas o fato quer dizer que funcionasse, que seja bem-vindo. Né? Funcionasse, maravilhoso. O problema é que não funciona. Tá? Então, eu estou só lembrando das cenas, de qualquer maneira. O fato é, funciona, seja bem-vindo. Não funciona, melhor mudar. Então, o que ocorre é, no final, sou atormentado pela dor, porque eu fico me apegando a coisas que no final não sustentam a felicidade, né? E depois tem um momento no qual aquilo acaba e eu estou com 1000 outros problemas de insatisfação, de tristeza, mais cedo ou mais tarde morre, aí não quero morrer porque tem aquela pessoa, como eu vou deixar ela? Aí tem aquele outro que morreu, como eu vou fazer para viver agora? E separou, e quando tem a dor da separação, aí quando encontra tem outro problema. Tem 1000 coisas que a gente vai vivendo nisso tudo que tomam um grande espaço e no final das contas não constrói nada de profundo dentro de nós. Né? E repito mais uma vez, com isso eu não estou dizendo que os relacionamentos não sejam importantes, que a gente não deve ter amor, carinho, respeito, afeto e assim por diante. Tudo isso é ótimo. Porém, lembrando que cada um de nós temos a nossa vida a seguir e que ninguém pode viver nossa vida por nós. E a gente não pode colocar o peso da nossa vida sobre as costas de ninguém, porque não tem a capacidade de levar adiante. Okay? Pelo fato de só pensar neles, essa vida vai passar sem qualquer significado. E através de amigos e parentes não eternos, virei a perder o eterno Dharma. A gente passa a vida se preocupando com a pessoa, porque aconteceu isso e cadê aquilo, e não sei o quê. A gente passa a vida atrás de atenção, né? Tentando satisfazer o desejo ilimitado do outro e tentando se satisfazer o próprio desejo ilimitado, tentando ter mais atenção do outro. É um pouco parecido com a definição, quando eu olho assim, essa forma de se relacionar meio pegajosa, né? Ela é um pouco parecido com a própria definição da economia. Uma das definições de economia que é dada em universidades, né? Estamos falando da definição que eu estou inventando. Poderia até parecer que eu estava dando uma definição de economia para ir contra a economia. Não é isso. A definição é meio tarde. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar. Okay? Porém, deixar a vida passar por 1000 coisas, se chegar no momento que... Cadê? Não fiz. Né? Então, o que Shantideva está nos trazendo aqui, mais uma vez, é pelo fato de só pensar neles, não é que não pode pensar nas pessoas, mas só pensar neles. Essa vida vai passar sem qualquer significado. Ou seja, o que quer dizer uma vida que passa sem significado? Sem ter construído nada. Ou seja, sem ter deixado nada de bom para os outros e sem ter construído nada bom que nós levamos junto conosco também. Porque a vida passa, e no final, quando a gente viu, um cresceu aqui, o outro foi para lá, uma pessoa aconteceu, um nasceu, o outro morreu, veio aqui, veio de lá, e cadê comigo? O que eu fiz? Onde foi que eu me desenvolvi? Onde foi que eu cresci no meio disso tudo? Quando a gente passa a vida olhando para o resto à nossa volta e não, sem nunca se olhar, sem nunca ter o cuidado de transformar a nossa própria atitude. Né? E através de amigos e parentes não eternos, o que quer dizer amigos e parentes não eternos? Que vão morrer. Então eu fico cuidando para manter um relacionamento que mais cedo ou mais tarde vai acabar inevitavelmente. Virei a perder o eterno Dharma. O que é o eterno Dharma? Por que se chama de eterno? Porque é o desenvolvimento interior que eu consigo obter, eu levo ele comigo para sempre, de vida em vida. E essa é a nossa prioridade. Então, o que está se dizendo aqui, Shantideva, não é que nós não devemos ter relacionamentos com as pessoas, não é isso, mas que a prioridade é o Dharma. A prioridade na nossa vida é o nosso próprio desenvolvimento espiritual.
Porque hoje casa, amanhã separa, aí depois ou separa ou muda também, mesmo que não separa, o relacionamento continua sempre o mesmo? Não. Melhora, piora, melhora de novo, aí vai de um jeito, aí vai de outro. Faz parte da vida, tudo bem. Mas o que ocorre é que dentro disso tudo, existisse a possibilidade de um relacionamento perfeito, sempre estável, que sempre vai trazer uma grande felicidade e alegria. Tudo bem. Mas não é isso também. Tá certo, eu entendo que a gente cresceu no mundo de Walt Disney e viveram felizes para sempre. Mas podemos crescer também, né? Porque não é brincadeira. Todos esses contos que a gente tem desde que a gente é pequeno, deixa um peso ou não deixa um peso? Enorme. Tem o sonho do príncipe encantado e da bela adormecida. Assim, é real isso. Né? Não que é real a bela encantada e o príncipe adormecido. O contrário. Não é que isso seja real. O que é real é que a gente é influenciado por todo esse aspecto que a gente nasce na nossa cultura. É muito forte isso, como a gente cresce. E acaba vivendo através disso. O que Shantideva está nos dizendo é, os relacionamentos com pai, filhos, amigos, relacionamentos de amor, seja o que for, está ótimo. Porém, não deve ser a prioridade na nossa vida. A prioridade é o nosso próprio desenvolvimento espiritual, é o Dharma. Porque é a única coisa que nós vamos levar de vida em vida. Se a gente olha dentro do Dharma, o que diz? Todos os relacionamentos são importantes. Tem até um texto que eu queria ensinar uma vez, eu tinha até dito que essa vez eu estava pensando em ensinar aqui, mas acabou não ocorrendo, que eu recebi esses ensinamentos do Abad da Dharmakaya em albaniano, muito legal, no qual ele fala a forma correta de se relacionar nas 6 direções. As 6 direções são, se eu me lembro agora de todas, mas nós vamos ter, de um lado nós temos a nossa família para cima, ou seja, os nossos pais e avós. Do outro lado nós temos o nosso lado da outra pessoa que a gente nem imaginava que existia. Isso me faz lembrar um caso que eu tinha visto de 2 pessoas, no qual tinha um homem que ele sempre tentou convencer aquela mulher e de conquistá-la de várias maneiras, etc. E ela nunca deu bola para ele porque achava ele muito careta, sei lá o que, não gostava. Aí, de repente, ela começou a se interessar mais pelo caminho espiritual, tal. Aí, ela não queria saber das outras coisas, mas ao mesmo tempo começou a falar do caminho espiritual e isso fez abrir o lado dele, que era uma pessoa super espiritual. E através disso, então, ele começou a mostrar todo o lado espiritualizado dele, era uma pessoa legal, e com isso ele conseguiu conquistar ela. E hoje em dia tem 2 filhos. Né? Então, o que acontece é que a gente tem esse lado, muitas vezes tem pessoas que estão acostumadas a se relacionar num nível infantil, e a gente também se relaciona desse jeito, a gente não abre o espaço para ver o outro lado dela também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se distanciar das atitudes infantis, pessoas que têm unicamente isso, se a gente levar para as pessoas um lado mais espiritual, sem ter vergonha, sem ter medo, a gente vai encontrar ressonância em lugares onde a gente nem imagina. Então, isso é um aspecto interessante da gente também estar trazendo para a nossa vida, estar observando na nossa vida também isso. Okay? E outra coisa que é importante da gente lembrar, ser uma pessoa não infantil, espiritualizada, que dá prioridade para o Dharma, não quer dizer ser uma pessoa chata que não sabe se divertir. Porque eu conheço pessoas extremamente espiritualizadas, extremamente divertidas, que estão sempre bem. Sempre que eu falo do Gen Lakpala, que era esse meu mestre, ele era uma pessoa extremamente divertida. Acordava todo dia às 3 da manhã para meditar. Trabalhava muito, chegava no dia livre, a gente passava horas jogando. Tem um jogo aqui chamado Cream Board, na Índia. Nem sei como definir, é uma mesa de jogo, mais ou menos de 1 metro e pouco por 1 metro e pouquinho assim, onde tem umas peças e você vai com o dedo assim, batendo. E ele adorava esse jogo. A gente passava, sei lá, 4, 5 horas jogando.
A gente se divertia muito. Ele adorava contar piada, fazer brincadeira. Era uma pessoa extremamente equilibrada. Por nada infantil. Eu conheci várias outras pessoas que são super desequilibradas, maduras, e ao mesmo tempo não são nada pessoas chatas, fechadas, que não sabem se divertir assim por diante. Então, é importante a gente entender que ser um ser maduro e não infantil não quer dizer ser uma pessoa fechada, triste, e que não se divirta ou alguma coisa assim, né? Mesmo porque isso não é aquilo que nosso mestre como Lama Gandhi nos transmite, né? Mas ao mesmo tempo, ontem eu estava comentando, eu conheço o Rinpoche desde que eu tinha 5 anos. Eu moro com ele já há muito tempo. Eu conheço ele assim no dia a dia. Eu nunca vi ele reclamar de alguma coisa. Eu já vi ele evidenciar coisas que não estavam bem, dizendo, olha, isso aqui não é legal, talvez a gente pode tentar ver de outra maneira. Mas aquela coisa de vir reclamar, ai, porque aquilo lá, que chato, que isso, que aquilo, fala mal de alguém. Nunca vi acontecer. Eu estava lembrando disso porque a gente estava falando sobre comida e tal. Eu me lembrei de uma cena, uma vez que a gente estava num almoço oficial, junto com o Lama Gandhi na China. São aqueles almoços no qual trazem os pratos. Na China tem aquilo que vão trazendo a comida e você nunca sabe quando vai acabar e qual é o último prato. Eu perguntei para pessoas que são super bem educadas, chinesas, para saber a etiqueta local, como eu sei quando vai acabar. Eu falei, não dá para saber. E vão trazendo pratos e você vai comendo, você nunca sabe quando acaba, uma loucura. Não. Aí o que acontece? Quando está num jantar formal, normalmente tem jantares no qual a comida é colocada no meio, você vai lá e escolhe o que você vai comer. Nesse caso, não. Quando é mais formal, vão trazendo, o garçom vem, vai trazendo os pratos na sua frente. E é uma grande ofensa não experimentar alguma coisa. Você tem que ir comendo, possivelmente comer tudo de cada prato que vem. E uma vez chegou uma sopa, era chamada sopa de Deng Xiaoping. Porque dizia que ele, Deng Xiaoping, que era esse famoso político chinês, gostava muito dessa sopa, foi dado o nome da sopa nele para a sopa. E o que acontece é que a sopa era tão apimentada que para mim era só encostar no lábio. Quando eu encostei, ela já começou a queimar de fora, assim. E eu tô acostumado com coisa apimentada. Eu morei na Índia, não tem problema nenhum. É assim, eu tentei comer aquilo, fiz uma cara horrível. Não saiu. Eu lembro que o Lama Gandhi estava perto de mim, eu olhei para ele, ele não come pimenta normalmente, estava comendo a sopa inteira como se fosse água. Nada, naturalmente, sem fazer nenhum movimento facial, assim, nada. Aí simplesmente chegou no carro. Quando chegou no carro, o que ele fez? Ele pediu lá para a Cosi, que é a secretária dele, ele falou, me passa um Sogrudáshilo, por favor, que é o remédio para dor de barriga, né? Mas não é que ele disse, olha que comida ruim, que coisa horrível, o que eu passei, me dá um remédio. Nada. Unicamente, me passa o remédio, por favor. Acabou. Não é que tem o comentário, ai, que coisa ruim, que chato, olha o que eu passei, que não... Nada. E eu não vi isso em nenhuma ocasião. E olha que situações difíceis eu já vi várias. Né? Então, e ao mesmo tempo, o Rinpoche é sempre alegre, gosta também de fazer uma brincadeira, de ser alegre, de aproveitar a vida. Né? Então é importante a gente entender que ser um ser maduro é ser um ser alegre ao mesmo tempo. Então, porque a gente muitas vezes tem essa tendência de ver que abandonar as atitudes infantis é quase como que viver uma pessoa fechada, triste, que não sabe ser alegre, não sabe ter leveza na vida. E não é isso. Ok? Isso é importante a gente saber fazer essa distinção. Não ser abandonar as atitudes infantis é deixar de ter inveja por aqueles que têm mais, deixar de ter competição por aqueles que estão no mesmo nível, deixar de ter arrogância por aqueles que estão no nível inferior, deixar de falar mal dos outros. Isso é deixar de ser uma atitude infantil. Que é muito melhor, vive-se a vida muito melhor. Ok? Porém, quando encontrarmos seres infantis, vamos agradá-los com brincadeiras. E sem se tornar excessivamente familiar, vou me comportar bem apenas como uma pessoa normal faria. Obtendo apenas o que é útil para o Dharma, como o mel de abelha de uma flor, irei viver sem ter familiares, como se nunca tivesse visto nenhum deles antes. A essência daquilo que serve para mim.
eu vou me relacionar com as pessoas, no meu dia a dia, com tudo, porém eu vou atrás da essência, eu vou atrás daquilo que verdadeiramente me serve, que é o caminho espiritual. Irei viver sem ter familiares, como se nunca tivesse visto nenhum deles antes. Isso não quer dizer irei viver sem familiares, abandonar a minha família, os amigos e os filhos e tudo bem. Mudar de cidade, abandonar todo mundo e morar numa caverninha sozinho. Não é isso, né? O conceito que está sendo dito aqui, só achar o tibetano. Não, não é isso. Não é sem familiares, sem familiarização. É diferente. Driba quer dizer em tibetano ficar muito perto de alguém. Então eu vou ter relacionamentos, tenho os meus familiares, tenho os meus amigos, tenho os filhos, tenho os netos, tenho os avós, tenho os tios, tenho a esposa, o marido, o namorado, a namorada, o amante, seja o que for. Ok? O que acontece é que a gente vai se relacionar com essas pessoas? Sim. Como? Com respeito, carinho, amor, cuidado, né? Tudo isso sim. Porém, a nossa prioridade vai ser o nosso próprio caminho. Eu não vou me deixar levar demais da conta para que depois eu fique só pensando nisso. Para que minha mente fique sempre sendo levada. Eu não vou deixar com que os relacionamentos da vida ocupem todo o espaço da minha mente. Eles estão aí, ótimo, vamos vivê-los, vamos relacionar com eles, tudo bem. Porém, eu tenho mais para pensar na vida. Eu não posso ficar sendo... Não posso ficar me deixando levar apenas por isso. Esse é o ponto que está trazendo aqui. Não é que diz, tenho que abandonar e vou viver sem ter nenhum familiar ou pessoas. Não é isso. É Driba mebar nebra chan tibetano. Kunla ngonche ma tongshin. Driba mebar nebra chan. Kunla ngonche ma tongshin. Claro, tem que lembrar também que esse texto, uma coisa que é importante, estava só lendo o comentário um minutinho, esse texto tem que lembrar que ele foi ensinado uns 1.500 anos atrás, em um contexto puramente monástico. Tá? Então, eu vejo a necessidade, em certos momentos, de adaptar um pouco para a realidade na qual a gente vive também. Né? Porque quando diz aqui, então, irei viver sem ter familiares como se nunca tivesse visto nenhum deles antes, tem o contexto também, na vida monástica, de se retirar da vida mundana. Né? E aqui no comentário fala, quando fala como mel de abelha de uma flor, dá o exemplo do monge que ele entra em contato com a sociedade comum quando ele vai fazer relacionamentos e tem os relacionamentos porque eu vivo. Né? Me parece um pouco como aquele exemplo que se diz, eu trabalho para pagar o carro, uso o carro para ir trabalhar. Né? Uma coisa que acaba dando volta em si mesma. Por que eu tenho os relacionamentos? Porque eu estou aqui nessa vida. Por que eu estou aqui nessa vida? Porque eu estou dentro dos relacionamentos. A gente acaba meio que fazendo uma coisa que acaba se dando a volta em si mesma. O importante é porque eu vivo a vida porque porque tenho filho, porque tem isso, Quantas vezes que a gente não ouve dizer os meus filhos, os relacionamentos é tudo na minha vida? A gente ouve isso, né? Quando a gente não diz. Quando não somos nós mesmos a dizer isso. Ou quando a gente vai lá para outra pessoa, você é tudo na minha vida. Né? Espera um pouco. E você não é nada na sua vida? Né? Mas o que acontece é que esse fato da gente acabar vivendo em função dos outros, dos relacionamentos que a gente tem, é muito pesado. E acaba pegando um espaço muito grande na nossa vida. É claro que temos que lembrar uma coisa, tudo isso que a gente está vendo é no contexto de uma pessoa que quer desenvolver concentração, tá?
Se eu quero sentar e conseguir me concentrar, eu tenho que ter espaço na mente. Eu não posso estar preocupado, essa pessoa está vindo, aquela já foi, vai acontecer isso, aquele me disse isso, não sei o quê, não respondi isso, cadê aquilo? Não posso ficar com a minha mente cheia disso tudo, porque não vai ter espaço para conseguir me concentrar naquilo que eu quero. Ok? Ao mesmo tempo, porém, nós temos relacionamentos, vivemos nessa sociedade. Então, como que a gente pode encontrar um caminho do meio nisso? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, quando eu estou no momento junto com a pessoa, eu estou lá com a presença, com o carinho, com o amor, etc. Terminou? Terminou. Fecha. Coloca de lado. Agora eu estou fazendo a minha meditação. Acabou, o outro não existe naquele momento. Conseguir ter uma certa distinção das coisas. Para isso, o que é importante? A gente não viver os relacionamentos de uma forma passiva, com apego, com aquela coisa pegajosa que é seu significado. E se a gente conseguisse verdadeiramente ter clareza sobre isso, mudaria tanto nossa sociedade, nossa forma de se relacionar. Porque quando a gente coloca a família como núcleo da sociedade, e a família se torna eu, minha esposa e meus filhos. Nem os meus pais fazem parte já muito depois de um tempo. Quando isso vira o núcleo da sociedade, vira uma sociedade muito egoísta, muito centrada em si mesmo. Mas se eu penso que o meu núcleo é minha família para baixo, meus filhos, marido, esposa, etc., minha família para cima, meus pais, avós, tios, primos, meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, os meus professores, aqueles que me ensinaram os conhecimentos que eu tenho na vida, meu mestre espiritual. Se isso tudo faz parte do núcleo da minha vida, aí eu vou dar importância da mesma maneira para todos esses aspectos. E isso cria uma harmonia importante. Porque é muito pesado a vida quando a gente fica só pensando no eu, meu filho, meu marido. A gente fica muito fechado nesse conceito familiar. Ele é muito restritivo, né? E acaba gerando conflitos muito maiores. Porque quanto mais forte é o conceito do eu e do meu, e mais restritivo ele é, mais sofrimento a gente vai ter. Então, abrir um pouco a atenção, a prioridade que a gente dá, dar valor para os amigos, dar valor para as pessoas com quem a gente se relaciona no trabalho, dar valor para os professores, dar valor para os mestres, para a família como um todo, tudo isso é importante. Recapitulando de hoje. Ter uma boa concentração é importante, é essencial no nosso caminho espiritual. Na nossa vida mundana também, eu acredito. Porque sem uma boa concentração é muito difícil fazer qualquer coisa. Então, imagina que beleza, né? Eu falo agora, quero ler isso. Eu me sento, paro, olho e leio. Entendo palavra por palavra que eu estou lendo. Eu entro no texto, vivo aquilo. Enquanto eu estou lendo, não tem outro pensamento passando pela cabeça. Terminei de ler. Vou assimilar aquilo que eu li. Terminou, agora vamos para outra coisa. Não é gostoso? Isso quer dizer ter concentração. Ter direcionamento da nossa mente. Em vez de estou começando a ler, cheguei na terceira linha, a mente já foi para lá e volta, tem que voltar para a linha de antes. Aí li tudo, já não lembro mais exatamente o que foi, porque no meio tempo eu pensei em 15 outras coisas. É cansativo. Hoje em dia nem mais tempo tem para o que a gente escreve, a gente nem tem mais tempo para ler direito, já mandou. Aí quando viu, escreveu para a pessoa errada. Aí quando viu, escreveu aquilo que não queria ter escrito. A gente manda sem nem ler o que escreveu. O corretor de texto escreve outra coisa, você nem olha o que escreveu. Nem pensa direito no que está mandando. Então, é o fato, na verdade, da gente ter concentração. Ter concentração é a capacidade de olhar, estou fazendo isso. Tenho atenção mental. Presença naquilo que eu faço é importante na vida. E no caminho espiritual é essencial, porque no momento que eu consigo entender o que é impermanência,
eu tenho que realizar a impermanência. Para realizar a impermanência, tem que sentar, tem que meditar. Tem que parar e refletir até que eu chego na conclusão do que é impermanência, fico nesse estado de concentração pelo tempo maior que eu puder e vou me familiarizar com ele até que ele surja de uma forma natural, espontânea, não conceitual. Mas para fazer isso, eu preciso de concentração. Para ter concentração, o que precisamos fazer? Abandonar o discurso mental constante. A mente fica sempre falando. E precisamos abandonar as distrações aos apegos mundanos. As distrações mundanas. Como traduzir esse apego pegajoso pelas coisas mundanas que a gente tem. Porque o que acontece? Não solta, fica sempre a mente indo atrás. Tem que relaxar. E relaxar desse apego não quer dizer deixar tudo de lado. Porque a gente tem um corpo, a gente vive nessa sociedade. Tem inevitavelmente que se relacionar com tudo. Porém, vamos nos relacionar pela função que cada coisa tem, pelo objetivo que a gente vai estar levando, por aquilo que a gente vai estar dando e recebendo. Sem fazer com que isso tome todo o espaço da nossa mente. Então, aqui, na verdade, Shantideva vai passar por vários objetos de apego que a gente tem, que tomam espaço na nossa mente. Começando pelo objeto de apego que é os relacionamentos, que é um dos mais fortes que existe. Okay? Vai falando, os relacionamentos, ok. Temos que ter respeito, carinho, amor, afeto e assim por diante. Porém, não deve ser a prioridade da nossa vida. A prioridade é a prática do Dharma. Isso é, na essência, aquilo que nos disse. A próxima parte, depois, continua com o verso que vai falando de não ter apego pelas coisas materiais. Né? E depois tem toda uma parte que vai falar sobre o fato de não ter apego pelos prazeres sensoriais. Né? Especialmente tem toda a parte que fala sobre o corpo. Eu não sei se a gente vai chegar nessa parte, ela é engraçada até. Porque quando fala sobre... A gente vai chegar, não sei se na próxima aula a gente vai chegar nela. Só tem mais uma aula, né? Então, por isso que eu falei, eu acho que dessa vez eu não sei se a gente vai chegar nela ou não. Mas... Engraçado, porque tem parte quando a Shantideva ele fala sobre não ter apego pelo corpo, né? Ele fala, você fica olhando para esse corpo e acha ele tão maravilhoso, gostoso, pô, mas ele não é nada mais, nada menos do que um saco de merda. Por quê? É a pele, por dentro tem o quê? Quando corta e sai o sangue, acha horrível. Quando vai no banheiro, tem que ir num lugar fechado e tem que logo já mandar embora rápido. E é o que a gente carrega. Né? Então tem toda uma parte que na qual Shantideva... É engraçado até isso. É um saco de excremento, um saco de merda, né? É isso. É forma diferente, depende de qual palavra a gente usa para traduzir. Porém, o que acontece é que Shantideva, qual que é o processo que tem aqui? É de nos ajudar a tirar um pouco essa obsessão que a gente tem pelos objetos de desejo. Né? Desdramatizar um pouquinho isso, falar, relaxa, entendeu? Não é tanto assim as coisas. Um pouco isso, conseguir criar um pouco ao mesmo tempo de espaço interior, esse é o objetivo. Então, o que a gente acabou de ver hoje é o fato de deixar de ter apego pelos relacionamentos que nós temos em geral, colocando uma ênfase especial em abandonar os relacionamentos infantis. Eu posso continuar a ter um relacionamento com aquela pessoa, mas não mais de uma forma infantil. Vamos tentar encontrar algo um pouco mais profundo, ter uma troca mais verdadeira, algo que traga benefício para a gente. Eu acho que esse é um outro ponto importante que vimos hoje também, ok? Na próxima aula, a gente vai continuar então com a parte que fala de abandonar os apegos pelos bens materiais e depois tem a parte dos prazeres sensoriais, ok? Porque... Depois, quando termina a parte de abandonar os apegos, tem a parte do discurso interno. Depois tem toda a parte no qual começa, então, muito bem, como que a gente vai desenvolver a concentração, tendo abandonado as distrações, aí explica melhor o que é a concentração, e no que nós vamos nos concentrar e como direcionar a mente. É um capítulo longo esse e super importante também. Ok? Então, acho assim que por hoje, então... É isso, porque se a gente entrar agora nessa próxima parte...
Aí vai sair, a gente não vai poder parar logo de cara. Se a gente começar a ler isso, aí vão ter outros versos que vão vir junto. Então, acho que a gente pode deixar por aqui hoje. Ok? E importante a gente refletir, porém, sobre esses pontos, tá? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que esse texto, ele não foi escrito como um texto de estudo. Ele não foi escrito para que a gente fique estudando ele. Ele foi escrito como um texto de reflexão, para nos ajudar a induzir a nossa mente a certos pensamentos e reconhecimentos também. Então, qual foi o que nos trouxe agora aqui? O fato que os relacionamentos são importantes, porém não essenciais na vida. A vida não é feita só disso. E mesmo porque, antes de mais nada, nós vamos morrer. Quando? Não sabemos. É uma realidade isso. Ah, mas eu estou bem de saúde e não tenho que pensar nisso agora. Por quê? Porque o fato que você esteja bem de saúde quer dizer que você não vai morrer? Ou não vai morrer logo? Eu não posso dar essa certeza. Então, o fato da gente conseguir voltar e dizer muito bem, qual é a prioridade nessa vida? Tanto para mim, na vida, quanto nessa vida, quanto no que vem depois. É o meu próprio crescimento espiritual. O resto, ótimo, legal, vamos lá, cuidar, carinho, amor, afeto, tudo. Porém, a prioridade é o desenvolvimento espiritual, mesmo pelo bem do outro. Não é uma coisa egoísta que eu estou dizendo. Porque para que eu possa ser de benefício para os outros, eu tenho que estar bem. Eu tenho que me desenvolver também. Como eu posso ajudar a pessoa a ter menos raiva se eu, cada 2 minutos, fico nervoso? Como que eu posso ajudar alguém a amar de verdade se eu mesmo sou um egoísta que não consigo amar o outro a não ser que ele me traga muita alegria e prazer? Não vai dar certo. Então, o meu próprio processo de priorizar o Dharma é com amor pelos outros. Não é uma atitude egoísta que a gente faz isso. Porém, no momento no qual a gente conseguir, porque é difícil, falando a verdade, não é uma coisa óbvia, mas não é nem possível também, é bem possível priorizar o Dharma na nossa vida. Que não quer dizer virar uma pessoa que passa 24 horas só fazendo mantra. Não é isso. A gente tem que ter uma vida normal, assim por dizer. Depois não vai ser normal, porém, uma vida que, a princípio, a gente não está fugindo de nada e nem tendo nenhuma atitude extrema. Porém, a nossa atitude interna é o mais importante. E quando a gente consegue ter essa mudança de paradigma, traz uma grande alegria, preenche. Pode ocorrer de ter um momento de muita dificuldade, porque eu consegui sentir o gosto do caminho espiritual, mas ainda não consegui abandonar de verdade o apego que eu tenho pela vida mundana. Aí eu me encontro no meio do caminho, eu não sou mais normal, eu não me dou mais bem com as outras pessoas com quem eu não me dou mais bem com as pessoas com quem eu estava antes, mas o que está acontecendo comigo, e aqui e lá. Existe esse momento também. Tá? E é por isso que os Kadampas, que eram os praticantes discípulos de Atisha, existe o que são chamadas as 10 joias interiores da tradição Kadampa, que são maravilhosas, eu adoro elas. E entre elas são 10, mas entre elas tem algumas, agora não me lembro todas elas, mas tem aquela que diz, se auto-exclua da sociedade, encontre a companhia nos cachorros e atinja o estado divino dos divinos. O que quer dizer? Se auto-exclua da sociedade, esse é um ponto importante. O que quer dizer isso? No momento no qual eu vivo numa sociedade que a prioridade máxima é bens materiais e imagem. Essa é a prioridade máxima. E eu deixo de dar prioridade para isso, é melhor eu me auto-excluir antes que alguém me exclua. Antes que eu me sinta excluído. Porque no momento no qual essa não é mais a prioridade para mim, como que as outras pessoas vão me ver? Olha esse louco aí. Né? E o problema é que se eu ainda ficar querendo fazer parte de uma coisa que na verdade eu não faço mais parte por escolha minha, é doloroso. Então, no momento no qual eu falo,
eu mudei a minha prioridade, e não é isso que é uma coisa ruim. Uma coisa boa. Ou seja, a minha prioridade é algo muito mais precioso, e é claro que eu vou encontrar mais afinidade com aqueles que têm essa mesma prioridade. Porém, tem coisas que antes me davam satisfação e hoje não me dão mais. Isso é normal. É um pouco que nem, sei lá, quando a gente era menor, tinha uma brincadeira que a gente achava super divertido. De repente, a gente não acha mais graça naquela brincadeira, mas tem os outros que ainda acham graça naquela brincadeira, a gente senta junto para brincar e não acha graça nenhuma. Né? Então, no momento no qual eu vejo que eu fiz um passo além, no qual eu passei por aquilo, tá ótimo, não vou julgar negativamente, né, que eu me sinto superior, mas eu estou num outro momento. Eu vou me auto-excluir, em vez de ficar esperando de me sentir excluído. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou no caminho certo? Mas eu não estou mais, não, eu vivo nessa sociedade, será que tudo bem, como que é, como não é? O fato é que a gente precisa de coragem, força, para poder bancar as nossas próprias decisões interiores, que não é óbvio. Para poder dizer, isso é aquilo que dá prioridade para mim, e eu vou seguir este caminho. Como disse Shantideva, né? Ao encontrar seres infantis, fazer uma brincadeira. Tá bom, você gentil, tá lá, tudo bem, vamos lá, fala de uma coisa, da outra, né? Isso me lembra, tem uma pessoa que de vez em quando eu conheço, eu encontro, que eu sempre tive, continuo tendo uma boa amizade há muitos anos, só que os interesses mudaram. Mas quando eu me encontro, eu vou lá e ainda falo das mesmas coisas de antes, está tudo bem, e se diverte, fala, tal. Porque outra pessoa tem aqueles interesses lá, e eu gosto da pessoa, e tá bom, tá junto, conversa, tal. Porém, fica naquilo, né? Aí você tenta entrar, de vez em quando vê que não tem espaço com outra coisa, tudo bem. Não tem que tratar com arrogância, nem tratar mal, porém, de uma certa forma, a gente acaba se auto-excluindo de uma certa parte da sociedade. Isso é normal. Mas é muito melhor a gente se auto-excluir do que se sentir excluído. E não quer dizer não ver mais as pessoas, não ter mais amigos, mas gradualmente, no que os nossos interesses e prioridades vão mudando, certas coisas a gente não vai mais querer, a gente não vai mais colocar energia nelas. Isso é uma coisa boa, isso é um sinal de maturidade. Okay? Então, dentro disso, é o fato da gente poder ver mesmo. Porque a gente olha para a nossa sociedade, é uma sociedade extremamente infantil. É uma sociedade que ela é baseada no quê? Na diversão, no estímulo dos prazeres, em possuir bens materiais, poder. É baseado nisso. E essa geração na qual a gente vê esse momento da nossa história, é um momento no qual o importante da vida é se divertir. A vida existe em volta da diversão. Não importa quantos anos a gente tenha. O importante é se divertir. Aí o que acontece? Acabam se criando sistemas para induzir diversão. Então nós vamos ter a bebida, que é um mal hoje em dia. A quantidade de álcool que se bebe hoje em dia, vocês sabem, é muito melhor do que eu. É algo absurdo. É assim mesmo uma coisa que dá medo. Quando a gente olha, observa, ainda mais para quem está de fora, como eu que não bebo absolutamente nada, aí você olha e vê certas coisas e fala, nossa. Porque a pessoa ela fica, depois de um tempo, vira vício e não consegue mais relaxar se não tem o álcool, não consegue mais ser verdadeiro se não tem isso, e começa a entrar naquela coisa que para duas pessoas poderem falar e estar relaxadas tem que ter uma bebida no meio. Isso é muito presente na nossa sociedade hoje. Então entra essa coisa de ter que se auto-induzir em diversão. Então, nós vamos ter o álcool, as drogas, o sexo. É isso principalmente. Então, o que acaba acontecendo é que esse sistema de ver a vida unicamente através da diversão, principalmente como objetivo último da vida, é triste.
porque cria uma profunda insatisfação. Criasse uma verdadeira satisfação e alegria, que seja bem-vindo, entendeu? Porém, cria um vazio no tempo. Vai criando um vazio. Então, dentro disso, são atitudes extremamente infantis mesmo. Né? Aí tem o outro aspecto também, que é todo relacionado com unicamente querer mais e mais bens materiais. A gente vive numa sociedade na qual tudo é justificado pelo lucro. Não importa o que for. A destruição do meio ambiente, uma sociedade desequilibrada, qualquer coisa é justificado pelo lucro. Então, é extremamente infantil tudo isso. Então, a gente não fazer parte de uma atitude infantil é uma coisa boa. A gente conseguir se desvincular de uma certa forma de uma atitude infantil e dizer, muito bem, eu não quero seguir dessa maneira, é uma coisa boa. E com isso eu não estou dizendo que não vai de vez em quando tomar uma cerveja, conversar com um amigo e dançar, está ótimo. Porém, sabendo qual é a minha prioridade, não pisoteando os próprios princípios, não tomando refúgio nesses prazeres. Porque esse é o problema maior. Quando a gente toma refúgio, aquela coisa, uma vez tinha uma pessoa aqui, na Itália, começou a fumar. Aí, né, é uma pessoa que estava por perto, então fumava, tinha aquela coisa de vergonhar e fumar na frente do lama. Aí vai saber que eu estou fumando, como será? Porque tem medo de ser julgado, né? Aí eu fui lá e uma vez estava fumando, eu falei, olha, uma coisa, você quer fumar? Primeira coisa, o problema é seu. Mas você quer saber o que eu penso? Se você quer fumar apenas porque você acha, porque o que ela dizia era, eu gosto porque eu gosto, eu acho gostoso. Coisa horrível, mas acha bom, tudo bem, cada um acha o que quer, gosto não se discute. Então, acha bom? Tudo bem. Porém, se você fuma só porque você acha gostoso, tudo bem. Não é tudo bem, mas tudo bem. Porém, se você fuma porque você está nervoso, ou você fuma porque você está triste, ou porque você está com ansiedade, aí temos um verdadeiro problema. Porque você está tomando refúgio no cigarro. Porque aí você vai entrar num ciclo que você não sai mais facilmente. Então, quando a gente usa a diversão, o álcool, drogas, sexo, qualquer prazer sensorial que seja, porque eu estou triste, porque eu me sinto só, porque eu estou tentando me distanciar de uma emoção ruim que eu tenho, então eu tomo refúgio naquele prazer, aí eu estou entrando num ciclo bem difícil de sair depois. O prazer pelo prazer está ótimo. Não tem problema com isso. Então é o fato da gente ter uma atitude de maior responsabilidade na nossa vida. Estou com uma tristeza, estou com ansiedade, tenho consciência disso? Tá bom, um dia posso até fazer algo para tentar soltar um pouco aquela ansiedade, diminuir um pouco para relaxar, sei lá, desde que alguém pode gostar de tomar uma cerveja ou um vinho, alguém gosta de ver um filme, seja o que for, entendeu? Tudo bem. Porém, ter clareza que eu vou lidar com isso diretamente. Eu tenho que procurar outros meios sustentáveis para lidar com essa sensação que eu estou tendo. Então, ter uma atitude mais madura na nossa vida é importante. Por isso que o que Shantideva nos trouxe aqui em relação a atitudes infantis, uma das maiores manifestações da atitude infantil é a fofoca. É ficar falando e pensando na vida do outro. Não cuidar de si mesmo. Né? Isso é uma coisa forte em geral. Então é importante tomar um cuidado com isso. Tá? Então assim, isso era só para lembrar um pouco, resumindo tudo aquilo que Shantideva nos disse hoje, que é muita coisa importante, que faz parte da nossa vida. Não é que a gente tem que mudar a nossa vida, deixar de viver a nossa vida para isso. É claro que mudando a nossa atitude vão mudar aspectos da nossa vida. Isso é inevitável. Que bom, né? Porém, a importância da gente trazer, refletir com sinceridade e tentar ter uma vida cada vez menos infantil. Ok? Não que não seja bom ser criança, é outra coisa. Infantil aqui
Na verdade, a gente poderia usar outra palavra, que em vez de usar infantil, a gente poderia até usar imatura. Né? Que a palavra em tibetano que é usada é infantil mesmo, assim, é a mesma palavra que usa para bebê, para criança bem pequena. Né? É bem infantil mesmo, é o fato infantil enquanto quer dizer não ter clareza sobre a realidade, não ver as coisas como elas são, nesse sentido. Okay? E quanto mais a gente conseguir deixar essas distrações, mais espaço a gente vai ter na nossa mente para usar como a gente quiser esse espaço. Quando ele tem espaço, eu posso preencher ele com concentração, com várias coisas positivas. Mas esse é um dos pontos importantes, desenvolver o nosso próprio espaço, ganhar o nosso próprio espaço interior. Ok? Vou fazer a dedicação final, então. Eu gostaria só de lembrar, então, que amanhã temos a última aula, é isso? Amanhã vamos ter a última aula do Bodhisattva Charyavatara. E sábado, amanhã é? Amanhã já é sexta. Sábado, nós vamos ter aqui o dia inteiro, começando às 9 da manhã, para enrolar os mantras ainda necessários para a stupa. Eu não vou poder estar durante a manhã e a tarde, eu tenho 2 compromissos meio fora de São Paulo, primeiro, o outro também longe. Terminando o segundo compromisso que eu tenho, eu vou vir direto para cá. O primeiro compromisso, eu tenho que dar uma palestra em Atibaia. Aí depois eu volto, aí eu tenho que ter um encontro, uma palestra no Instituto CRIAR, que é o Instituto para Jovens que estudam cinema e televisão, etc. E lá, quando terminar lá, eu venho para cá enrolar um pouco no centro. Né? Aí depois disso, terminando lá, eu venho para cá diretamente para enrolar um pouco aqui os mantras também. Que é uma coisa muito gostosa, muito legal a gente poder estar participando de algo tão importante, okay? Que é a construção dessa stupa. A stupa, ela é, na essência, assim, tentando simplificar um pouco, uma central de energia positiva. E quando a gente pensa nas razões pelas quais as stupas eram construídas no passado, eram para criar harmonia na sociedade, para proteção contra desastres ambientais, contra a violência. Então eu acho que a gente precisa de algumas stupas nessa cidade e não fariam mal. Então começamos pela primeira, okay? Que seja a primeira de muitas. Jetsun lame kutse rapten chin namkar chinle chochurge dröme sasumgi drowe munsel tautone. Coisa mais importante, falei hoje de manhã com o Lama Ganti, que está muito bem, saúde, tudo, e mandou um grande abraço para todos. Pediu para dizer isso também. Nimo dele tsendele Nime kuyan dele kshin Nintsen taktu delekpe Conchos Conchosum kingon drup sol Conchosum ki trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos.